E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Guilherme Augusto e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Anatomia e Fisiologia Humana. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, tá esperando o quê? Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula e já deixe seu joinha aqui nesse vídeo e após isso, solta a vinheta aí, editor, e bora para a nossa aula! Bom, galerinha, antes de começar a nossa aula de hoje de síntese proteica, se você ainda não assistiu a nossa videoaula de núcleo celular, eu recomendo que vocês assistem lá primeiro, vou deixar linkado aqui na parte superior do vídeo, e volte aqui depois e acompanhe essa aula, ok? Bom, meus queridos, vamos falar basicamente hoje de como as proteínas elas são produzidas em nosso corpo. As proteínas que elas são super importantes para diversos fatores em nosso metabolismo e também para o controle da nossa homeostasia. Como por exemplo, as proteínas elas auxiliam nas estruturas da nossa célula, como por exemplo as membranas plasmáticas, o citoesqueleto e outras organelas. Elas também agem também como hormônio, anticorpo e elementos fundamentais na contração muscular e ainda agem como enzimas, regulando as reações químicas que ocorrem em nossas células ou como transportadores, carregando vários tipos de materiais no nosso sangue, por exemplo. Vocês podem ver, galerinha, que basicamente o quão essencial são as proteínas para o nosso organismo. Na aula passada, vimos o que é genes. E lá falamos que genes é uma sequência específica de DNA que, por fim, gera uma proteína. E aprendemos que o nome de todos os genes em nosso corpo, em nosso organismo, damos de genoma. No caso das proteínas, todas as proteínas damos o nome de proteoma. Então, antes de começarmos a falar como é feita as proteínas, precisamos relembrar algumas coisas lá do passado. Então, eu fiz um esqueminha bem bacana para vocês para revisarmos. Então, galerinha, tanto o DNA quanto o RNA armazenam as informações genéticas, como por exemplo a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, enfim, entre várias coisas. E o DNA, galerinha, é chamado ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Tanto o DNA quanto o RNA são polímeros formados por nucleotídeos. Reparem, galerinha, nessa imagem. Ambos são formados por um grupo de fosfato mais açúcar, que nesse caso são as pentoses, que contém 5 átomos de carbono, mais as bases nitrogenadas. Uma das coisas que diferencia o DNA e o RNA é a composição na ribose. Enquanto o DNA é composto por desoxirribose, o RNA é composto por ribose. A próxima coisa que diferencia o DNA do RNA são as bases nitrogenadas. Enquanto o DNA é formado por adenina, timina, citosina e guanina, o RNA é formado também por adenina, citosina, guanina, porém não contém timina, e sim, no lugar de timina, a uracila. Lembrando, meus queridos, no DNA, a adenina se liga com a timina e a guanina se liga com a citosina. Então, adenina com timina, ou A com T, e citosina com guanina, ou C com G.
Já no RNA, galerinha, a adenina liga com uracila. Lembrando novamente, porque não contém timina na base nitrogenada do RNA, então, portanto, a adenina ela vai ligar com a uracila e a citosina com guanina. Então, novamente, no RNA, a adenina liga com uracila, A com U, e a citosina com guanina, C com G. Guardem isso, galerinha, pois é fundamental para daqui a pouquinho. Aqui, então, coloquei a representação do DNA e do RNA para vocês verem, relembrarem. O DNA contém uma dupla hélice e o RNA contém uma hélice simples. Bom, meus queridos, agora que acredito que vocês relembraram alguns conceitos de DNA e RNA, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, dando continuidade à nossa aula, o processo denominado expressão gênica que veremos a seguir consiste basicamente em dois processos. O primeiro processo, o qual vai ocorrer dentro do núcleo da célula, e o outro processo que vai ocorrer lá no citoplasma, fora da célula. O processo que ocorre no núcleo da célula se chama transcrição. E o processo que vai ocorrer fora do núcleo, no citoplasma, é a tradução. Na transcrição é onde vai ocorrer a cópia de uma região específica do DNA, que são os genes, o qual já aprendemos. E a tradução será o processo onde o RNA vai se ligar a um ribossomo no citoplasma, onde as informações traduzidas em uma sequência de aminoácido, onde por fim formará lá a proteína. Lembrando, meus queridos, também que as proteínas são polímeros, ou seja, é uma molécula grande formada por diversos aminoácidos, um ligado no outro. Então, agora vamos começar a falar da transcrição, o qual já vimos que é feito lá dentro do núcleo, onde está o DNA, e nessa transcrição são formados 3 tipos de RNA, a partir do molde do DNA, que são os RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA de transferência, ou também conhecido como RNA transportador. Na aula de hoje, galerinha, vamos priorizar em falar do RNA mensageiro. E na aula seguinte, a parte 2, vamos ver os outros 2 tipos de RNA. Agora, meus queridos, reparem nessa imagem e vamos entender como funciona, então, a parte de transcrição. Bom, tudo vai começar quando uma enzima chamada RNA polimerase, ela se liga à molécula de DNA no núcleo. Lembrando que a molécula de DNA é dupla hélice. Então, esse RNA polimerase, essa enzima, ela vai abrir essa molécula de DNA e vai usar um dos 2 moldes do DNA para a síntese do RNA. O segmento inicia quando a enzima ela acha o ponto de promotor, que fica localizado próximo ao início dos genes. O RNA polimerase, galerinha, ele vai se ligar no molde do DNA, um dos moldes, pareando as bases, o qual já vimos que são adenina, citosina, guanina, timina, uracila, formando em si uma fita molde que é o RNA mensageiro, com a cópia exata daquela região, daquele gene. E só vai terminar quando o RNA polimerase alcançar o terminador. Aí, quando a enzima achar o terminador, aí se soltará a fita de RNA transcrita do molde do DNA. Aí, então, formará o RNA mensageiro. Portanto, quando termina, no término, o RNA mensageiro estará imaturo e ainda vai precisar passar por um processo de amadurecimento para depois sair do núcleo. E o processo de amadurecimento, vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei aí na telinha. Reparem, gente, na fita transcrita do
RNA. Repare que tem o exon e o intron. Os introns, galerinha, eles não codificam parte de uma proteína. Então, esses introns, eles têm que ser removidos e eles serão removidos pelos ribonucleicos nucleares pequenos. Aí, quando eles são removidos, os exons eles vão se unir e depois que o exon se une, só aí a fita do RNA mensageiro estará pronta para produzir a proteína, que aí vai passar através do poro do núcleo até o citoplasma e aí passar pelo processo de tradução, que é o tema da nossa próxima videoaula. Bom, agora eu vou colocar um vídeo para vocês verem de uma maneira dinâmica todo esse processo teórico, o qual acabamos de ver. Bom, meus queridos, essa aula vai ficando por aqui. Espero muito ter ajudado de alguma forma vocês. Que Deus abençoe e ilumine o estudo de cada um de vocês. Um abraço e se vemos na próxima videoaula.